Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Sexta-feira! Todo mundo esperando sexta-feira, acabar a semana, ir para casa, descansar. Então vamos no caminho com o Bispo Marcelo, do A Luz da Palavra. Amém, pessoal? Glória a Deus. Pessoal da rádio, muito boa noite. Interrompemos os louvores aí. Uma horinha, volta os louvores novamente, né? Glória a Deus. Lembrando que a Rádio Hebron, nós só interrompemos a transmissão, sempre entrando ao vivo, né, com a ministração da palavra. Então a rádio hoje nós temos um aplicativo novo, aí já reformulou, você pode baixar, pode compartilhar. Se você não tiver no sistema Android, se for iPhone, aí você tem que entrar lá no www.radiohebron.com.br e você consegue ouvir também, fecha a tela, não tem problema nenhum. Só nos Androids aí você tem a facilidade de ficar com o aplicativo lá, que é muito mais prático, e nesse aí dá para você baixar e compartilhar. Legal, pessoal? A vantagem também da rádio é que consome menos internet, porque você não tem a parte de vídeo, só de áudio, então consome menos internet para quem está no transporte público, para quem está no caminho e não está no Wi-Fi, vale a pena aí também pela rádio. Amém? Glória a Deus, pessoal. Muito boa noite para vocês, então, da rádio. Fica ligadinho com a gente aí. Pessoal do Facebook, muito boa noite com muita alegria. Muita gente vai estar vindo daqui uns 15, 20 minutinhos aí. Nós estamos no propósito, né? Propósito da família, que termina hoje, agora às 18 horas. A bispa está gravando, né? Então está aqui no estúdio, está comigo aqui o bispo Fábio, né? E a Jaque, que retornou aí com a gente hoje, né? Que a gente estava aí sem poder se comunicar com as pessoas aí. E hoje já estamos liberados, né? Pelo médico aí, a Jaque já está aqui conosco no estúdio. Glória a Deus pela vida de vocês aí, que vão ficar comigo. E o pessoal que está no propósito, peço para vocês que ficam lá, ouça, né? A palavra vai ser ministrada, ou fica ligadinho aí, mas de olho no zap, porque a pessoa vai estar colocando o áudio. Colocou o áudio, vamos orar, orem lá, né? Finaliza aí, encerrando o propósito da família, depois você conecta aí com a gente, amém? E aí nós devemos ir até umas 7, 7h10 no máximo, e aí qualquer coisa você vê depois, né? Pega um pouquinho atrasado aí, ou vê depois das 7 horas. Assim que acabar, a gente já coloca para baixar. Amém, pessoal? Glória a Deus. Propósito, então, extraordinário. Olha, a bispa começou a ministrar na quarta-feira, por causa da família, a bispa ministra os 3 horários aí. Então, lembrando que são às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. São 3 dias apenas, onde nós estamos clamando pela família. O Senhor tem palavra poderosa. Hoje o Senhor falou lá em Mateus 14, 22, falou sobre Pedro andando ali sobre o mar. Depois Salmo 84, agora à tarde Salmo 139, as palavras de concordância. Isaías na hora do almoço aí, né? O Senhor que nos criou, o Senhor falou grandemente também conosco. E agora a pessoa está gravando, eu não sei qual vai ser a palavra de concordância, mas ontem foi Davi matando Golias, o gigante, né? Então, palavras poderosas nesses 3 dias, e a gente viu que nós enfrentamos aí, né? Matamos não, né? Tiramos aquilo que nos assolava, a surdez, né? A mudez, né? Aquilo que nos deixa mudo, né? E também a incredulidade, enfim, tudo isso que atrapalha a gente ao longo da nossa caminhada. Então, tudo isso nós vimos nas famílias e vimos milagres. Ontem foi um dia assim. Vou contar para vocês todos os milagres que nós vivemos ontem, vocês não acreditam. Foi algo assim realmente extraordinário. Amém? Eu vou pedir para já colocar o telefone da igreja aí, o 11 970 13 8161. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato aí com a gente e a gente vai passando para vocês aí. Muito possivelmente depois do horário eu respondo para vocês se tiver alguma dúvida. Amém? E a gente vai começar a ministração. Deixa eu comentar outra coisa com vocês. O propósito dos 3 dias, como no relógio de oração, infelizmente, tem que entrar depois do horário. Eu comentei com vocês aí na quarta-feira, tenho comentado muito sobre isso. Nós tivemos isso no relógio de oração, nós precisamos ter obediência, disciplina. E eu comentei com vocês, até porque nós estamos vendo Deuteronômio, e o Senhor falando grandemente com o povo naquela época. Primeiro, a palavra que foi ministrada, falando de Deuteronômio, que tinha que ser passado os mandamentos, os estatutos, a obediência ao Senhor, e que isso era para ser passado de geração em geração. Então, tudo isso foi passado. Então, o Senhor dá uma direção para nós. Vamos lá. Para a gente cumprir um horário, um relógio de oração, um propósito, nós não vamos ter reverência, o horário, quer dizer, cadê onde está a obediência? Então, tá aí uma das coisas que a gente já está errando. Então, tem que ter muito cuidado. Só vai entrar no propósito, entra se você consegue fazer, se você tem a disponibilidade daquele horário. Se não tem, infelizmente, por quê? Porque tem um horário fixo, um horário específico, não sou eu que determino. Não é a bispa, é o Senhor que coloca. Quando é a semana que vem,
nós temos o propósito do salmo. Aí você pode, na parte da manhã, na parte da tarde, o Senhor deu dessa forma, amém. Você pode entrar durante o dia, desde respeitando aí até o meio-dia, né? De preferência você ouve o áudio da manhã, o que a gente sugere que você ouça antes de sair de casa, e depois do almoço aí, ouve o áudio que é gravado, e na parte da noite a mesma coisa. Antes de dormir, você medita lá no salmo que vai estar lembrando o teu dia. Agora, esse propósito da família e relógio de oração, pessoal, tem um horário específico. Então é duro, porque a gente fala com o pessoal e o pessoal não entra nos horários. Aí você vai ver o horário das 6 horas, tem gente vendo 7h30 da noite, 8h30 da noite. Eu sei que imprevisto acontece, sei de tudo isso, tá bom? Eu sei de tudo isso, eu também já trabalhei no mercado financeiro. Eu sei que não é fácil a gente cumprir alguns horários, mas às 6 horas da manhã, a maioria do pessoal não foi para o trabalho ainda, então está no caminho. Dá para cumprir o horário. Tem gente vendo 7h30. Ah, mas eu não costumo acordar esse horário. Pô, um dia, 3 dias você vai acordar esse horário, não vai morrer, não vai matar ninguém. Né? Ah, meio-dia, pô, pega o horário do almoço, lá 15 minutinhos, vai no banheiro, ouve o áudio. Né? De preferência. Então, tudo isso agora, logicamente a gente sabe que tem pessoas que não dá, não tem jeito, mas tem aquele que dá e não faz porque não quer fazer no horário. Então, a gente tem que entender o seguinte, eu estou ministrando sobre obediência. Tem falado de hoje, nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Aliás, o livro de Deuteronômio, o Senhor vai batendo muito forte com o povo, para quê? Para que eles fossem obedientes, que guardassem os mandamentos, os estatutos, e que isso era perpétuo e inviolável. Então, o que eu estou falando para vocês hoje não é novidade nenhuma. Está escrito lá e está dizendo que é perpétuo. Nós queremos aliança perpétua com o Senhor de bênção, né, de bênçãos, mas quando nós não obedecemos, nós não queremos todas as maldições que está escrito lá em Deuteronômio 29, 28. Então é complicado, né? Amém? Então vamos ter reverência com as coisas do Senhor, porque não é comigo, não é com a bispa, é com o bispo, enfim, é com o Senhor. Amém, pessoal? Legal? Então ouça lá, nós estamos terminando aí o propósito, glória a Deus. Ontem, deixa eu falar um pouquinho de ontem. Bom, programação da Hebron, vamos lá. Como sempre, eu falo sempre isso, como é que é a agenda da Hebron durante a semana. Nós temos de segunda a sexta-feira. Palavra do dia com a bispa, às 8h30 até às 10 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Na parte da tarde, nós temos aí, de segunda a quarta e sexta, a luz da palavra comigo, das 18 às 19 horas. E de terça e quinta, nós temos o Prefiro Crer, que é testemunho. Então, nós tivemos essa semana agora, foi testemunho assim, extraordinário. Nós tivemos testemunho na terça-feira, os dois testemunhos, aliás, se não me engano, os dois foram de Mococa. Os dois, a outra acho que também era de Mococa. A de terça-feira, a Glaucia de Mococa, você viu o testemunho dela assim, quem não viu, vai lá, porque é extraordinário. Comentei com vocês na quarta, e ontem tivemos um outro testemunho também extraordinário de uma família lá de Mococa. Então, tá os dois aí, estão no Facebook, está no YouTube, você pode ver aí, e glória a Deus. E à noite, nós tivemos um propósito que são 12 quintas-feiras, e ontem foi a quarta semana. Então, nós tivemos aí, a partição da igreja, já começou a me lembrar mais, mas tivemos Ana, tivemos Joquebede, as mulheres que a bispa falou, tivemos Rebeca semana passada, e ontem nós tivemos aí falando sobre Sunamita. Então, uma mulher extraordinária, não diferente das outras também, as mulheres guerreiras aí, as mulheres que fizeram história, né, que tem história, foram lapidadas, né, tiveram experiências com o Senhor. Sunamita, não falo o nome dela, mas só que ela é Sunamita, porque ela é da cidade de Sunem, mas uma mulher que se dispôs a entregar uma oferta. E ontem até a vez que eu estava ministrando, e o Senhor estava falando no meu coração, porque às vezes a pessoa fala assim, mas é fácil Sunamita construir, né, um quarto para o profeta, é muito fácil, ela era rica, né, era rica, mas quando ela precisou sair e deixar também tudo para trás, né, e viver na terra dos filisteus, que era um povo inimigo de Deus, né, do povo de Deus. Então ela teve que sair e deixar todos os bens para trás. Então a gente vê claramente que aquela mulher tinha um coração voltado para a obra. Ela entregou quando podia, mas obedeceu também quando teve que deixar. Não estava presa, apegada ao dinheiro, né? Propriamente dito. Então, às vezes a gente começa a ouvir a ministração e fala, mas Deus, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia construir um quarto do profeta, uma igreja, fazer qualquer coisa, né? E sim, né? Quando ela precisou deixar ali tudo, ela deixou numa boa ali. Então, uma mulher de fibra aí que foi falado ontem. Amém? Então são 12 quintas-feiras, temos mais 7 aí pela frente aí. Convido você para quinta-feira, tá conosco. Amém? Glória a Deus, pessoal. Abram suas Bíblias aí em Deuteronômio capítulo 9, nós paramos no capítulo 8. Vamos ver o que a gente falou aqui no capítulo 8, pessoal. Vamos dar uma recapitulada aí. A exortação, a memória, né, os benefícios, a demonstração contra a infidelidade, né, o povo infiel. O Senhor falando que se eles fossem fiéis, ia tirar os inimigos do meio deles, amorreus, fariseus, jebuseus.
Deus e tudo mais aí, o Senhor falando com o povo. Então, praticamente foi o que a gente viu na quarta-feira. E agora nós vamos no capítulo 9. Nós vamos orar e vamos iniciar o capítulo 9. Amém? Eu já falei demais, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, e possamos entrar na tua presença, Pai, limpos de mão, puros de coração, Senhor. Abre o nosso entendimento nessa noite, tira toda a sonolência, todo o cansaço, Pai, da semana, Senhor, todo o cansaço espiritual, Senhor. Abre os nossos ouvidos, tira todo o comichão, para que possamos ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Que as tuas palavras nessa noite, Pai, venham a se multiplicar dentro do nosso interior, Senhor, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, para o teu povo em liberdade, os pecados perdoados, dos quais o Senhor não se lembra mais, como diz a tua palavra, Senhor. Quero te pedir, Senhor, usa a minha voz, a minha vida, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer nesta noite, Senhor, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos. Toda sonolência, todo cansaço foi colocado de lado, né? Eu sei que a semana, último dia da semana, o pessoal está cansado, mas glória a Deus, vamos receber a palavra aqui importante. Vamos mergulhar um pouquinho mais no livro de Deuteronômio. A gente vai acabar aí mais uma semana e meia. Eu acredito que na outra segunda-feira talvez a gente já tenha terminado. E vamos entrar Josué, que vai se dar um outro ritmo aí. Já falei tanto que eu estou com sede. Vamos lá, pessoal. Capítulo 9. Moisés lembra os israelitas sobre o socorro divino. Vamos ler aí o versículo 1 ao 3. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares e a possuir as nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de quem já ouvistes, e quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, e é fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás, e depressa os fará perecer, como te prometeu o Senhor. Amém? Aqui está falando que são povos que eles vão enfrentar, são grandes povos. A gente vai ver que as guerras não foram fáceis. Vão enfrentar as muralhas de Jericó, um povo que tá bem amparado lá, né? Então, dentro da fortaleza deles, a gente vai ver o quanto o Senhor faz naquela situação, né? Derruba as muralhas de Jericó, dão as voltas proféticas lá, né? Cada palavra, né? Que é colocada diante do povo de Jericó, e ali a gente vê as muralhas caindo pela intercessão, logicamente o poder de Deus que caiu as muralhas. Então, aqui já fala que eles iam enfrentar povos grandes, como os Anaquins, que eram grandes. Eles já tinham ouvido falar sobre isso, inclusive é relatado, vocês já ouviram, povo grande, né, partes fortificadas, fazendo referência a uma delas, a Jericó. Então, era um povo que eles iam enfrentar, mas aqui uma coisa importante que é falado, que o Senhor iria adiante deles. Então, o que seria tudo isso com o Senhor indo à frente? Nada, né? O Senhor deixa claro que o triunfo de Israel aqui, nessa situação, não se devia ao seu poder nem à sua justiça. As razões desse triunfo foram a iniquidade dos cananeus. Quer dizer, não é na força do braço deles que eles vão ganhar tudo isso. Logicamente que eles vão lutar, eles vão guerrear, mas é o Senhor que vai dar vitória, né? Então, as razões desse triunfo aqui é a iniquidade dos cananeus, o pecado, né, constante dos cananeus, por isso fala iniquidade aqui, né? E a promessa que Deus tinha feito aos patriarcas, a Abraão, né? Isaac, enfim, falando lá. E a graça poderosa, né, perdoadora de Deus, que ele usou com Israel, porque Israel pecou por diversas vezes. Então, a gente vê aqui primeiro, né? Tinha os cananeus que foram desobedientes, depois a gente tinha uma promessa que foi feita aos patriarcas, e o terceiro a misericórdia do Senhor, porque o povo pecou ao longo desses 40 anos. Então, agora estão próximo de colocarem os pés na terra prometida. E aqui a gente vê o Senhor, se não fosse a misericórdia deles, e a intercessão de Moisés, evidentemente, esse povo ia colocar os pés na terra prometida. Amém? Então já começa aí. Depois fala sobre a infidelidade de Israel. Nós vimos tudo isso de infidelidade lá no capítulo 32 de Êxodo. Mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Vamos lá. Vamos ler o versículo 6 e 7 aqui que diz: Sabe, pois, que não é por causa de tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és
povo de dura serviço, lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira do Senhor nosso Deus, no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até chegares a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Então, aquilo que eu já tinha antecipado para vocês aqui. O povo tinha sido rebelde ao longo desses 40 anos, né? Chegava até ali os pés do Jordão para atravessar, mas era um povo difícil e rebelde, e aí que fala sobre essa infidelidade, e que lá já começou lá em Êxodo, quando o povo começou a reclamar, murmurar, era água, era comida, era carne, era isso, cada hora era uma reclamação. Então Moisés relata quanto ele ficou 40 dias no monte para receber as tábuas da lei, e que o povo construiu nesse tempo um bezerro de ouro, que a gente viu lá em Êxodo, né? Então Moisés começa a relatar. Muitas das coisas aqui, como eu disse para vocês, tenho repetido muito, para que fique gravado, Moisés está repetindo para a nova geração, aquilo que os pais deles tinham cometido. E um dos erros está aí, né? Moisés subiu para cá, ficou 40 dias e 40 noites lá pegando as tábuas da lei, e o povo estava fazendo o quê? O povo, né, viram que Moisés não descia, precisava resolver alguma coisa, adorar, pressionaram Arão, e Arão permitiu, e eles construíram o bezerro de ouro e começaram a adorar. Eles queriam alguma coisa para adorar. Logicamente, onde eles tiraram? Mas de onde que tiraram essa ideia? Eles, tiraram que o povo egípcio adorava um monte de imagem, eles tinham lá os deuses deles. Então, o povo viveu 400 anos no Egito, o que fizeram? Evidentemente, quando viram que nada se resolvia, não tinha Moisés mais para governar, eles foram fazer aquilo que eles sabiam fazer, que tinham aprendido esse tempo que ficaram no Egito. Ó, mas uma estátua que vamos resolver. E aí a gente sabe que os deuses do Egito, tinham deuses como Ahã, lembra da praga das Antas, que eles não matavam, não podiam matar, eles acreditavam que era uma deusa das águas, e por aí vai. Então, construíram o bezerro lá, achando que estava adorando alguma imagem, que isso iria resolver. Depois, a ansiedade, a gente sabe que é uma malignidade que, posta em prática, né, o povo ficou ansioso. Moisés não viu, ficaram ansiosos. Então, a gente vê que a ansiedade, ela é uma malignidade que, posta em prática, ela gera o roubo da bênção da comunhão com Deus. Porque você perde a comunhão com Deus, ela vai te roubar, porque você ficou ansioso e começa a roubar toda a bênção, e por pouco não roubou, se não fosse Moisés. Naquela ocasião, Moisés, quando viu o bezerro de ouro, quebrou, inclusive, as duas tábuas da lei, as tábuas da lei, né? E ele tinha ficado 40 dias e 40 noites junto ao Senhor para receber as tábuas, pelo povo, inclusive, e fez tudo para que a ira do Senhor não se acendesse contra o povo. Ele ficou 40 dias lá em cima para pegar as tábuas. Chegou aqui e me deparo com a situação dessa. E ainda tem que interceder ao Senhor, para que o Senhor, né, a ira do Senhor não se acendesse ao ponto de consumir todo o povo, como era o desejo do Senhor, de chegar à situação, né, o povo de dura serviço. Até quando? Muitas vezes o Senhor fala para Moisés, até quando eu tenho que aguentar esse povo de dura serviço? Por quê? Serviço duro, por mais que o Senhor fazia, quanto mais fazia, passava um tempinho, o povo se esquecia. E eu estava estudando agora à tarde, e é bem aquilo, né, que a gente vive hoje. Uma das passagens que nós vamos ver mais para frente, fala lá, o Senhor já avisa a Moisés e a Josué, o povo chega lá na frente, eles vão se fartar, você vai encher a barriga, tudo muito bom, tudo muito lindo, eles vão se desviar. Aí é como se falasse assim, quantas vezes eu falei para vocês da obediência? Quantas vezes eu tenho repetido para vocês sobre obediência aqui no programa Luz da Palavra? O Senhor repetiu várias vezes lá para o povo. E mesmo assim, o que aconteceu? O povo chegou lá na frente, esqueceram, estava tudo indo muito bem. Está diferente dos dias de hoje? Não, não é diferente. Tudo isso está acontecendo, acontece hoje também. O povo vai indo com o Senhor. Quando começa a ficar tudo muito bom, vai relaxando, e quando vê, vai trazendo contaminações. E aí, Moisés deixa claro aqui aquilo que iria acontecer com o povo por conta disso. Moisés aqui, o que ele faz? Ele acaba jogando as tábuas da lei, né? Porque ele fica e quebra as tábuas da lei, nervoso com essa situação. Quando despedaça as tábuas, simbolizou o quê? Um rompimento do pacto. Deus renovou o pacto, mas as duas tábuas foram preparadas novamente. Por quê? Tinham sido rompidas ali as tábuas da lei, a partir da hora que Moisés quebrou ali, era como se estivesse rompendo um pacto com o Senhor. Ele muito se irou, foi lá e quebrou as duas tábuas da lei. Amém? Outras ocasiões de infidelidade de Israel tiveram lugar antes e depois do pacto estabelecido no Sinai. Aí a gente sabe que ao longo desses 40 anos, por muitas coisas, não só quando estava no Monte Sinai, na hora que desce lá, com
que aconteceu esse fato, mas antes, depois o povo por várias vezes desobedeceu ao Senhor e tentaram quebrar a aliança, né, desobedecendo ao Senhor. Amém? Depois Moisés intercede pelo povo. Bom, aqui relatando em Êxodo 32 também, quando ele começa a interceder pelo povo. Mas olha que interessante, eu fiz questão de separar aqui algumas coisas, alguns argumentos que ele colocou diante do Senhor, intercedendo pelo povo. Moisés, na ocasião, suplicou ao Senhor e usou 3 principais argumentos para sua intercessão abrandar a ira do Senhor, que era grande, para com o povo. Olha a primeira coisa que ele fala. A libertação dos israelitas do Egito foi obra do Senhor. Como ele poderia abandoná-los agora? Ué, o Senhor fez a obra e agora o Senhor vai abandonar a obra? Olha o primeiro argumento que ele fala com o Senhor. Moisés era um homem inteligente. Você vê que ele usou daquilo que ele já tinha recebido, daquilo que ele tinha ouvido, que Deus tinha falado para ele. Né? Depois ele fala, olha, os egípcios ouvirão a sentença, né, sobre os hebreus e chegarão à conclusão de que no final o Egito triunfou. Olha o que ele fala aqui agora. Se você matar todo mundo aqui, se o senhor matar todo mundo, o que vai acontecer? Essa notícia vai chegar lá no Egito, e o Egito vai falar assim, pô, não adiantou nada, liberamos ele, mas nós ganhamos do mesmo jeito. Eles foram embora, mas nós ganhamos. Agora, de Moisés, aqui o segundo argumento dele. E o terceiro, olha o que ele fala ao Senhor. A aliança foi estabelecida muito antes do juramento divino. Você fez conosco. Como Deus poderia revogar a promessa agora? Mas o Senhor fez uma promessa lá atrás, Abraão, Isaac, como você pode quebrar agora essa promessa? Então, Moisés foi astuto aqui, muito inteligente. E ele usou 3 argumentos importantes, e logicamente, por conta disso, o Senhor não consumiu todo o povo. Mas ele chegou aqui, se ele não clama e não intercede pelo povo, a gente sabe que Moisés aí foi peça fundamental para interceder pelo povo todo instante, para que o povo não fosse consumido. Né? Capítulo 10, vamos lá. As segundas tábuas da lei, vamos lá. Vamos ler versículo 1 ao 5, que diz assim, vamos lá. Naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, ou seja, aqui já está na segunda etapa aí. Sobe a mim ao monte e faz uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebrastes, e as porás na arca. Assim fez uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas 2 segundas primeiras, nas tábuas, segundo as primeiras escrituras, os 10 mandamentos que ele vos falara no Egito, na congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera. E ali estão como o Senhor me ordenou. Então aqui aquela passagem onde ele está relatando que quando... Isso tudo ele está contando história, né? Que ele está fazendo agora, pessoal. Aqui Deuteronômio ele está contando para a segunda geração. Então ele está contando aquilo que tinha acontecido. Lembra que aqui fala que algumas cartas, Moisés dando um discurso de Moisés, os discursos de Moisés, então aqui está discursando aqui o segundo discurso dele, contando aquela história que aconteceu. E que na ocasião o Senhor mandou ele pegar, construiu a arca, tarará, né, a arca da aliança para carregar as tábuas, e tinha dado e ele fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Amém? É uma narrativa, ele está contando daquilo que aconteceu. Por quê? Porque aqui nós estamos lidando com a nova geração que não pereceu no deserto. Então, qual que era a ideia? De que ficasse na mente, ali como uma goteira, aquilo que eles não viveram e que era responsabilidade do pai contar, mas se os pais não contaram também, aqui Moisés está contando. Por quê? Sempre a lei é falada aqui em todo instante, que é para ser contada de geração em geração. E vai até o último capítulo 34, falando exatamente isso para o povo. Olha, é responsabilidade tua contar para os teus filhos de geração em geração. Como é a nossa no dia de hoje. Isso perpetuamente, ou seja, eu tenho a responsabilidade de contar o que aconteceu no Egito, o que o Senhor fez na vida de Abraão, o que fez no povo do deserto, e aí, para frente, contar para os meus filhos. Amém? Da vocação da tribo de Levi. Após a morte de Arão, seu filho Eleazar, né? Eleazar manteve-se no sacerdote, aí, logicamente, depois que ele morreu. Relata lá que ficaram 30 dias chorando, né? A morte de Arão, afinal, era um homem importante, Arão não era qualquer um, né? Deu origem aos sacerdotes, os sacerdotes vieram da tribo de Levi, né? E Arão era um deles. E os filhos deles assumiram
os sacerdotes. E nem todos da tribo de Levi exerceram o sacerdote, somente da linhagem ali de Arão. Os demais tinham acesso. Então, a diferença do sacerdote e do levita. O levita não podia entrar, por exemplo, lá no átrio, lá onde ficava a arca, senão ele era consumido. A Bíblia fala até que ele não podia nem olhar pela frestinha lá, que se ele olhasse, ele ia ser consumido. O Senhor ainda faz questão de mandar avisar. Avisa o camarada lá, que ele vai trabalhar aqui dentro, mas se ele der uma espiadinha lá dentro, curioso, não vai partir disso daqui para melhor, né? Espero que para melhor, né? Nesse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi, que seria responsável para levar a arca da aliança, assim como também estavam para servir ao Senhor, e lhe seria por herança. A gente sabe que a responsabilidade da arca, olha para vocês verem, nós vamos ver lá no livro de Samuel, lá, quando, né, um camarada lá toca na arca lá, o que acontece? Saul, a arca foi levada, Saul não estava nem aí para a arca, deixou, né, a arca por mesmo, mas que o Davi, quando assumiu o reinado, uma das primeiras coisas que ele fez foi mandar buscar a arca. Né? E ele manda buscar a arca. E quando traz a arca lá, toca na arca lá e o cara consome ele na hora. Por quê? A arca balançou, o camarada tocou lá, porque a arca não era para ser transportada no carro de boi. Aqui está deixando muito claro que a arca tinha que ser transportada pelos levitas. Os levitas iam à frente colocada no ombro. Então tinha tudo uma determinação. Por que o Senhor fala de várias vezes, ó, presta atenção, repete muita coisa. Ele mesmo repetindo algumas coisas, e mesmo repetindo hoje, a gente ainda erra em algumas situações, e está aqui, está escrito, né? Aqui naquela época, nem todo mundo tinha acesso à escritura, né? Era lido. Nós vamos ver em um determinado momento, nos finalzinhos do capítulo de Deuteronômio, que a ordem do Senhor era que a cada 7 anos, né, 6 anos, reunisse o povo, né, no 7º ano, e fosse lidas as escrituras novamente para todo mundo. Quer dizer, era bom. A cada geração que ia chegando, o cara tinha que ia ficar na cabeça do camarada. Agora, hoje não, nós temos a escritura na palma da mão, temos no celular, temos a Bíblia, que a maioria tem, e mesmo assim o povo não pratica, né? Então, vamos lá. Aqui Moisés começa a exortar a obediência do povo. Vamos ler o versículo 10 a 14. Vamos ver o que diz aí. 12 a 14, desculpa. Agora, pois, ó Israel, que o Senhor quer de ti? Não é que temas ao Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma? Para que guardes os mandamentos do Senhor e os teus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então aqui, Moisés falando para o povo que guarda os mandamentos, guarda os estatutos, para que te vá bem. Uma das garantias de prosperidade aqui, nós vimos na quarta-feira, não é só honrar pai e mãe, né? Se você guardar os estatutos, obedecer, você tem garantia perpétua aí, porque as bênçãos, elas são perpétuas e invioláveis. Então, desde que você guarde os estatutos, guarde os mandamentos do Senhor, as bênçãos seguirão pela vida inteira. Agora, o que eu não posso é desobedecer. E aqui, novamente, Moisés está exortando o povo para que obedecesse. E quando ele ouvir do Senhor aquilo que o Senhor vai falar no finalzinho aí do Deuteronômio, ele vai falar, agora entendi por que o Senhor falou tanto comigo sobre isso, né? Para botar a barba de molho, porque realmente o povo vai desobedecer. Era preciso o povo aqui nessa situação circuncidar o coração, porque a circuncisão, um sinal físico do pacto, deveria ser acompanhada pela relação espiritual que simboliza, e não deixar endurecer a cerviz. O que o povo tinha que fazer aqui? Vamos traduzir o que eu acabei de dizer para vocês. Naquela época, tinha que fazer a circuncisão, certo? Era selado ali, derramava o sangue, cortava a pele do prepúcio do homem lá, ficava aí 8 dias de molho, mais ou menos, né? 8 dias se cortava de nascer. O que acontece? O camarada ficava lá 11 dias de molho e depois, né, ali estava feito um pacto, todo varão ali tinha que ser cortado isso aí. Mesmo os estrangeiros que morassem lá, ou os servos que pertenciam àquela família, tinham que fazer também. Amém? Nós vimos situações aí, inclusive lá em Gênesis, lá, que gente morreu por conta disso. Estão lembrados dessa passagem? Então o que acontece? Mas aqui que o Senhor não adianta só isso aí. Precisava ter uma circuncisão também, selar um pacto de coração. Por quê? Porque era dura cerviz, não adiantava fazer um pacto, olha, eu sou... É aquela velha história, você vai lá e fala, eu sou cristão. Hoje eu vou aceitar Jesus,
mas você aceita só no papel, né? Faz um pacto lá, aceita, fui batizado, peguei meu diplominha lá, mas as minhas atitudes não são de servo de Deus, eu não tenho atitude nenhuma. Tudo que eu faço me condena. Por quê? Porque eu não faço nada segundo os mandamentos, segundo os estatutos. Então, na verdade, é o que o senhor está falando aqui. Fez no papel, mas não fez efetivamente no coração. Continua com dura serviço, porque o senhor fala para fazer uma coisa, faz outra. A dura serviço é essa. O senhor te dá uma direção, mas você não quer fazer. Você só vai fazer se isso lhe convém. Se não lhe convém, você não faz. E aí tem que entender o seguinte: a ordem do senhor é para obedecer, não é para discutir. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é um ditado mundano aí que fala? Obedece. O senhor mandou, obedece. Obedecer é melhor do que sacrificar. A desobediência traz dor, traz choro, né? E muitas das vezes traz situações difíceis de ser revertidas. Porque às vezes a desobediência vai num grau tão grande que a gente viu aqui no caso temos de pessoas que foram até consumidas. Se a gente olha, tem situações daquela época que hoje tinha muita gente aqui que já tinha ido embora. Deveriam ser justos, fala também que ele começa a relatar que deveriam ser justos, o povo tinha que ser justo, para obedecer, guardar os mandamentos, mas muitas coisas tinham sido passadas para eles. Eles tinham que ter um cuidado com os pobres, com a viúva, com o estrangeiro, e que eles lembrassem que eles também um dia foram estrangeiros do Egito. Olha o que o Senhor lembra a eles. Olha, quando vocês foram lá no Egito, é como se estivesse falando para eles, não, vocês gostavam de tomar uma chibatada lá para trabalhar, de não ter uma alimentação que vocês gostariam, trabalhar de sol a sol, ter pouco tempo de descanso, pouco tempo com a família, vocês gostavam disso aí? Então não vai fazer agora com o povo. Vocês têm que lembrar que vocês já foram escravos um dia. Então não faça com os outros aquilo que você não gostou que fizeram com você. Então é mais ou menos isso trocando em miúdos. Então Moisés adverte o povo aqui com relação a isso. Capítulo 11, vamos lá. Deixa eu tomar, acho que nós vamos conseguir avançar bastante aí. Capítulo 11, o que fala aí? Vamos lá. Vamos ler do versículo 1 até o 3. Amará, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardará os teus preceitos, os seus estatutos e o seu juízo, e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos, não conhecerão, nem virão a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor e a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais e as suas obras que fez no meio do Egito, Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Então aqui, ele alertando, você vê, ó, novamente, a cada capítulo que se inicia, ou começa ou no término, novamente ele pede para que guarde os estatutos, que guarde os mandamentos. Lembre-se, Deus não repete várias vezes se não fosse importante. Então é repetido porque é importante. Então uma coisa que nós vamos terminar agora o livro de Deuteronômio, nós vamos ficar claro para a gente. Eu tenho que guardar os estatutos. Se eu não guardar, eu vou pagar o fruto da desobediência. E nós vimos o que esse povo pagou com o fruto da desobediência. Então, em nome de Jesus, isso até o último dia lá, até a semana que vem, tem que ficar claro para a gente. Tem que entrar na nossa cabeça aqui. Eu não vou desobedecer, porque se eu desobedecer, eu vou pagar um preço caro. Então, os mandamentos são estatutos perpétuos e invioláveis. Então, se ele é perpétuo e inviolável, primeiro, não é negociável, então não dá para negociar. Ah, mas eu queria mudar. Não tem condições, o senhor não deu. Ó, liga para mim que eu vou negociar aqui, nós vamos mudar aqui e ajustar ali. Não tem nada disso. Tá? Então, isso não mudou e é perpétuo. Então, vai até os dias de hoje. Então, se você querer discutir se é certo, se é bom, se é ruim, não é discutível. É para ser obedecido. Primeiro, perpétuo e inviolável. Não dá para negociar, não dá para mexer, não dá para fazer nada. Amém? Novamente, Moisés começa a falar como o Senhor fez ao povo no Egito, como puniu a Datã, a Abirão, como a terra que tinha se aberto, a boca e tragado uma família, que os olhos do povo tinham visto grandes obras que o Senhor fizera. Então, uma das formas até de Moisés falar com essa nova geração era mostrar que ele tinha feito com os pais deles. Olha, seus pais lá, vocês Datã e Abirão lá, se juntaram na rebeldia lá, achando que podia ser melhor que Moisés lá. E o que acontece? Sabe o que o Senhor fez com esses rebeldes aí? O Senhor abriu um buraco e levou toda a família do camarada. Então, e aí, você vai querer ir nesse naipe? Você quer ir por esse caminho? Você já sabe qual vai ser o final, aonde você vai chegar. Então, hoje, o que nós, no nosso mundo, hoje, nós temos que analisar nos dias de hoje?
Eu já sei que se eu pegar esse caminho, o resultado final vai ser exatamente esse. Então, o fruto da desobediência está aqui, novamente contando. Como eles não viveram aquilo lá, está contando aquilo que eles tinham, o que eles tinham vivido lá, o passado deles. E hoje, a gente tem a possibilidade aí com os ministros aí, né, os pastores, os sacerdotes e ministros, quantas experiências tiveram? Pega a bispa, quantas experiências ela teve com o Senhor ao longo dos 20 e poucos anos que ela tem de caminhada com o Senhor? Olha quantos anos, 20 anos de caminhada, olha quantas experiências ela teve. E ela está contando para vocês marcas daquilo que ela tomou um caminho, o Senhor falou, não vai por aqui, porque aqui vai te trazer dor, vai por aqui é melhor. O bispão que tem história que tentou teimar aí, não vou por aqui, não quero que seja desse jeito. A gente viu ele contando testemunho da forma como o Senhor espremeu, quer dizer, ele aprendeu que tem um caminho. Então, quando você ouve o testemunho deles, você já sabe o quê? Não adianta eu querer ir por esse caminho, que eu não só bater cabeça. Chegar lá na frente, já vai me estreitar de tal forma que eu vou ter que fazer o que eu quero, eu vou ter que ser obediente. Então, não adianta ser desobediente. Então, os testemunhos, as histórias que são contadas, é para edificar a nossa vida, para que a gente não faça a mesma coisa que aqueles que erraram fizeram, ou aqueles que acertaram, que a gente faça igual para acertar. Amém? Os benefícios da obediência. A ordem era guardar os mandamentos, que fossem fortes para entrar na terra, que o Senhor havia prometido, e lembra eles ainda que esta terra não era igual às terras do Egito, que dependiam de irrigação para ser frutífera, pois Canaã dependia da bênção direta de Deus. Eles estavam acostumados lá com o Egito, lá dependiam de uma irrigação, dependiam de uma série de coisas lá. Agora não. Eles estavam indo para uma terra onde dependia única e exclusivamente do Senhor. Se o Senhor não mandar a chuva temporânea serródia, mandar a chuva no outono, não mandar a chuva na primavera, como é que fala lá em Joel, não adianta nada. Então o cara pode se escapar lá, pode fazer pirueta, não vai adiantar nada. Pode conhecer da terra, pode ser o que for, expert. Se o Senhor não mandar, não vai acontecer nada. Então eles vão aprender que não é porque eles dependeram do Senhor do Egito, no deserto, que agora chega na terra prometida, eles vão continuar dependendo do Senhor. Se o Senhor, da ordem da natureza, não mandasse chuva, não mandasse as coisas, eles não iam poder fazer nada. Então, Moisés adverte eles quanto a isso. Em Canaã, a fertilização se realizava pelo gracioso dom de Deus nas chuvas do outono, que caíam na época das sementeiras e faziam germinar as sementes. Por outro lado, as chuvas da primavera, que beneficiavam os cereais, que só precisavam ser recolhidos no seu devido tempo. Então, a bênção de Deus colocando a chuva no outono e ali na primavera, para depois só chegar lá e recolher do fruto. Olha que bênção extraordinária. Uma coisa precisaria ficar bem clara para o povo, que a prosperidade de Israel dependia de chuvas, tão dependia de chuvas, como também da obediência do povo para aquele que controla a chuva. Então, dependia das chuvas, dependia, mas muito mais do Senhor que controla tudo isso do que propriamente da chuva. Portanto, era preciso apenas guardar os estatutos para que não se acendessem a ira do Senhor e não para que não brecasse a chuva nos devidos tempos. Isso deveria ser ensinado aos filhos e a todos que estivessem sobre o teto da casa dos filhos de Israel. Deveriam ser escritos nos umbrais das portas. Então, por memorial, deveria ficar lá para que ninguém esquecesse que, olha, eu preciso guardar os estatutos, senão não vou ter chuva, senão não vou ter colheita, senão não vou ter nada. Isso era primícia, era primordial na vida do povo hebreu. Tinha que guardar os estatutos. Ou o cara guardava para ele ter uma vida tranquila, próspera, ou então ele ia ter dificuldade. Logicamente, quando chegaram lá, começaram a pegar despojos, se alimentar, se misturar, acharam que não precisava mais da chuva que o Senhor manda. E a gente vai ver que, por muitas vezes, principalmente lá no livro de Reis, a gente vai ver que o povo ficou sitiado lá. Samaria ficou sitiada, porque não tinha como sair, não tinha como entrar na cidade. O povo chegou um determinado tempo, só para vocês terem ideia, chegaram a comer os próprios filhos. Uma mãe combinou com a outra, uma comia num dia, o meu filho não tinha seguinte como fita a outra, para vocês terem ideia. Esterco de pombo, estava valendo ouro naquela época. Então preste atenção, isso fruto do quê? Da desobediência, pessoal. É tudo isso que eu estou falando aqui, que vai acontecer lá na frente do livro de Reis, lá quando tem cada rei, cuidando do seu Judá, outro Israel, é tudo isso aqui. A palavra que o Senhor já estava divertindo o povo antes.
Olha, só guardar meus estatutos, você não vai ter dificuldade nenhuma. Agora, se guardar, não tem chuva, não tem isso, fica sitiado, e aí vai comer o quê? Lembra de Gideão? Gideão, eles passaram, um pouco antes da chegada de Gideão, só para vocês terem ideia, eles tiveram 40 anos de fartura. Tudo indo muito bem. Começaram a desobedecer, já estavam 7 anos lá, onde Gideão estava lá, tendo que malhar o trigo dele no lagar, pequenininho, por quê? Estavam sendo assolados pelos midianitas, né? Amalequitas, por todo o povo que vinha com gafanhoto e comiam tudo que eles tinham. Mas tinham passado 40 anos bem. Mas como estava muito bem, chegou no quando começaram a desobedecer o Senhor, o que aconteceu? A ilha dos Senhor se acendeu, veio a seca, veio a escassez, começaram a ter que ficar isolados lá, estava numa condição bem precária. Então, é bem complicado aí. Amém? Então, a obediência faria com que o Senhor desapossasse todas as nações e o povo possuísse nações maiores e mais poderosas do que eles. A fidelidade contínua faria parte de todas as gerações e era essencial para Israel manter a posse da terra prometida. Então, para nós também, essa fidelidade contínua vai nos garantir muitas coisas, como o Senhor tem nos abençoado. E a gente tem visto aí o pessoal dando testemunho aí. Amém? Versículo 24 e 25, vamos lá. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, do vosso pé, desde o deserto do Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir, o Senhor vosso Deus. Porá sobre toda a terra que pisares o vosso terror e o vosso temor, como já os tenho dito. Então, aqui, promessa do Senhor, que ninguém ia resistir o Senhor, ninguém poderia fazer nada contra o Senhor. Então, o Senhor garantindo aqui, inclusive, uma terra de uma ponta a outra, aí, dando, inclusive, as margens do rio aí. Amém? A bênção e a maldição, que está aqui no vamos ler versículo 26 a 29 aí. Vamos ver o que fala aqui. Eis que hoje ponho diante de vós bênção e a maldição. A bênção quando cumpris os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição se não cumpris os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do meu caminho, que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais possuí-la, então pronunciará as bênçãos sobre o monte Cerezim e a maldição sobre o monte Ebal. Então aqui o Senhor está deixando muito claro. Se você me obedecer, é uma coisa, vai ver as bênçãos. Mas se você não me obedecer, passar a adorar outros deuses que não conhecesse, olha o que o Senhor está falando aqui bem claro. Como você vai adorar um outro Deus que você nem conhece, aqui comigo? Né? Primeiro, eu sou o único. Segundo, eu tenho experiência comigo, porque eu fiz um monte de milagre. Mas vou adorar um Deus que não existe, que tem boca, mas não fala, né? Como fala muitas vezes na palavra, porque aqueles estátuas lá tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, e que não pode fazer milagre nenhum. Essa é a realidade. Amém? O que os profetas faziam lá, naquela época, os profetas mercenários lá, era coisas de ciências, né? Propriamente dito. Deus tinha uma grande promessa para cumprir na vida do povo, mas não obrigaria ninguém a entrar na terra prometida. Como hoje, cada um pode escolher o seu futuro diante de Deus, tanto que o povo teve saudade do Egito, foi desobediente e ficou no deserto. Então, aqui é uma prova de que o Senhor não vai obrigar ninguém a entrar na terra prometida. O Senhor tem uma terra prometida para você? Uma terra prometida para você, mas ele também não vai te obrigar a entrar lá. Ué, se você for desobediente, sinal que você preferiu andar no seu livre-arbítrio, você não vai entrar na terra prometida. Agora vai de cada um. Você quer viver aquilo que o Senhor tem para você? O melhor dessa terra? Até eu tenho para você. Você quer viver? Me obedece. Guarda os meus estatutos, eu tenho tudo isso para você. Agora, se você não quiser, vai colher o fruto da desobediência. No caso daquele povo, morreu no deserto aí, nem chegaram a botar os pés na terra prometida. Capítulo 12. O lugar do culto verdadeiro. Vamos lá. Versículo 2 a 4. Vamos ler aqui. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides despossar servirão aos seus deuses sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçarei as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis e despedaçarei as imagens esculpidas dos seus deuses.
e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Então, aqui na realidade, o que acontece? Eles vão possuir várias terras, né? A gente sabe que eles vão chegar lá, são todas as terras dos cananeus, a gente vai ver ali em Jericó, eles vão passar por Ai, vão passar por várias cidades, vão possuir essas cidades. Qual que é a ordem do Senhor? A primeira coisa que você chegou lá é derrubar os postos ídolos, derrubar os deuses que eles têm. E a gente já tem uma dos, acho que foi, eu não lembro se foi na ministração, um dos propósitos que a gente fez, até mostrei algumas imagens em outros programas do poste ídolo. E hoje ainda tem capitais e países, inclusive, que tem poste ídolos. A Argentina, por exemplo, é uma. Se você chegar lá, eles têm um poste ídolo lá. Aquilo lá é a deusa da fertilidade, né? Deusa Diana, tudo aquilo. E às vezes você vê cliente aí que vai lá, tira foto, acha o máximo, né? Tá tirando foto, posta no cartão, não sabe que aquilo lá, na verdade, é tá cultuando ao deus Baal, né? Então, toma muito cuidado aí com os postes ídolos. Ah, isso é religioso, não sou religioso, eu estou falando para você que está escrito aqui, né? Então, muito cuidado aí, bem? Então, era preciso destruir por completo os altares e outros deuses que as nações teriam construído. Não poderia haver transigência para com o mal. 5 ações espirituais para a libertação: derrubar os altares, quebrar as suas legalidades, cortar vínculos e lançá-los ao fogo e apagar os seus nomes da terra. Então, tinha que realmente tirar tudo aquilo que representasse os deuses pagãos. Então, cara, você vai lá tomar posse de uma terra, cara, Deus está dando uma terra para você, você ainda vai permanecer um ídolo dos caras que tinham lá? Fala sério, né, meu? É uma coisa que, a bem da verdade, não era nem para ser falada. Isso aqui, o povo tinha partido do povo. Não, olha, e a gente, quando chegar lá, o que tiver deles, nós vamos tirar. Mas ainda assim, o senhor alerta. Por que será que o senhor alertou? Senão o povo ia deixar lá, pode ter certeza. Tinha de haver um lugar particular para adorar a Deus. O fato de que Deus não indicou nessa ocasião, e aqui o senhor não fala que lugar seria esse, o lugar do santuário, nos ensina que a orientação dada pelo Senhor geralmente é passo a passo, precisamos olhar continuamente para ele. Então espera, porque Deus passo a passo vai dar. E em muitos momentos em Deuteronômio, a gente vê que o Senhor fala assim, olha, e aí vocês vão se reunir no lugar, aí Moisés fala, lugar que o Senhor vai informar, e lá será o santuário, e lá vamos entregar o holocausto. Então muitas coisas é passado de acordo ali com o Senhor, passo a passo que o Senhor fala. E nessa ocasião o Senhor não relatou que lugar seria esse. A direção era que quando chegasse à terra era preciso entregar o holocausto, os sacrifícios, o dízimo, as ofertas festivais, as ofertas voluntárias, bem como entregar o primogênito das vacas, das ovelhas, e lá se comeriam e ficariam alegres. Então era, na verdade, um agradecimento, né? O holocausto, entregando ali primeiro. Ali é entregar as ofertas, né? Entregar o dízimo da terra que o Senhor está dando para os camaradas lá, né? Afinal, não tinham nada, agora estão tendo tudo que o Senhor deu, e ali era uma forma de agradecimento ao Senhor, a prosperidade que o Senhor tinha colocado na vida do povo. Assim, o Senhor escolheria um lugar para fazer habitação, e nesse lugar era preciso fazer chegar tudo o que o Senhor ordenaria, incluindo holocaustos e etc. Tinha que chegar lá, conforme o Senhor determinou. Só poderiam entregar o holocausto e sacrifícios ao Senhor aonde ele o indicasse. Amém? De como comer, depois ele começa a falar de como comer a carne das ofertas. Um pouco disso aí a gente viu lá em Levíticos também. Vamos ler o versículo 15 e 16. Tua alma, poderás matar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor teu Deus. O imundo e o limpo dela comerão, assim como se come da carne do porco e do veado. Tão somente o sangue não comerás sobre a terra e derramarás como água. O sangue aqui, na verdade, é um elemento primordial e símbolo da vida. É tratado com um grande respeito e todo o Antigo Testamento fala sobre isso. Era muito particularmente em relação à aliança e ao sacrifício, como tipo de expiação de Cristo, né? O sangue de Cristo naquela cruz ali, do sangue do Cordeiro. Outra coisa importante é que o povo não poderia esquecer é de não desamparar os levitas todos os dias de sua vida. Uma das coisas que o Senhor fala é porque os levitas não tinham terras específicas. Então, o Senhor alerta novamente, Moisés alertando aqui que essa nova geração não esquecer dos levitas. Eles tinham que se alimentar, né, dependendo da oferta e do dízimo de todo o povo, né, do desprendimento do povo de entregar. Moisés enfatizou ainda a grandeza das bênçãos de Deus sobre o povo
ao afirmar de modo categórico que os israelitas teriam seus territórios expandidos. Olha a bênção que o Senhor vai dar suas terras e serão grandes, eles vão expandir mais e mais aí, Moisés garantindo isso, porque o Senhor tinha falado. A terra se tornaria tão extensa que para muitas pessoas as viagens frequentes ao local estabelecido para adoração seriam impossíveis. Nesse caso, a carne seria apreciada na casa da pessoa, de acordo com o procedimento determinado por Deus. Então, isso aqui, pessoal, é uma prova do quanto eles iam se expandir. Então, ia ter um santuário central e iam entregar lá a oferta, né? E o lugar seriam tão grandes, iam se expandindo tanto, que não seria possível chegar lá caminhando, o camarada para ir lá entregar sua oferta na data indicada e no local indicado. Então, tamanha expansão poderiam fazer as suas casas guardadas as devidas proporções e tudo que deveria ser feito com relação à entrega dessa oferta. Então, tinha que seguir um padrão, esse camarada não ia poder ir. Mas isso mostra o quanto seriam grandes. A gente sabe que os judeus, eles têm um tempo deles lá, de tempos em tempos, eles vão até o determinado local lá, e até fala que eles não podem passar uma vida inteira se um judeu tem ido lá entregar essa oferta, participar, né, desse holocausto. Moisés repete os cuidados e tão somente guardar os mandamentos. Novamente, Moisés repetindo que o povo tinha que guardar os mandamentos. E mais, que o Senhor expulsaria da terra prometida as nações. Então, fica tranquilo, como o Senhor prometeu, guarda os mandamentos, chegando lá, ele vai expulsar todo mundo de lá. Vamos ler o versículo 30 a 32. Vamos ler aí, pessoal. 30 a 32. Guarda-te, não te enlaces com imitações após terem sido destruídas diante de ti, que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei, eu. Aqui está falando o quê? Olha, cuidado para você não chegar lá naquelas nações, lá tem outros deuses, você não destruiu, e aí chega lá como eles adoraram, nós também vamos adorar, porque pertence a eles, eles estão aqui na terra. Olha lá. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno, observarás e nada lhes acrescentará, nem diminuirás. Ou seja, aquilo que a lei não aumenta nem diminui, como eu já tinha falado para vocês, obedecer. Lembre-se, aqui está falando que, olha, até os filhos deles eles queimaram, então não queime vocês também. E a gente tem, depois lá também no livro de Reis, uma ocasião de um dos reis que ele entregou em sacrifício o próprio filho. E aqui não foi por causa de fome, não. Ele entregou o filho de sacrifício. Por quê? Contaminação com outros deuses, contaminação com outros povos. Olha o quanto é importante. A gente vai ver que o Senhor vai falar muito sobre isso também ainda, que não podia, já falou também, que não podiam casar com estrangeiros. Aí, estrangeiro o quê? Com cananeu, com as cananeias lá, porque trazer contaminação. E o fruto disso é isso aí. O camarada agora fazendo o mesmo rito que fazia o povo inimigo. E aí o povo hebreu fazendo a mesma coisa. Né? Então, muito cuidado aí. Deus era responsável pela conquista, mas os israelitas eram os agentes encarregados de executá-la. Contudo, era necessário que, antes de possuir a terra, eles ouvissem a advertência de Moisés, o imperativo guarda-te. Muitas vezes é falado guarda-te. Demonstra que o Senhor conhecia a fundo os hebreus e sabia provavelmente que eles se desviariam de seus caminhos e seguiriam aos deuses pagãos, o que infelizmente a gente sabe que aconteceu. Então, por muitas vezes, ele fala, guarda-te, porque sabia, né? O Senhor já sabia, e a gente viu o que é de fato que aconteceu lá, que o povo se desviou e não guardou os mandamentos. Amém? Capítulo 13, nós vamos hoje até o 13 aí, pessoal. Contra os falsos profetas idólatras. Vamos lá, vamos ler o versículo 1 ao 3 aí. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio, e suceder que tal sinal ou prodígio de que te houveres falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-los, e não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus nos prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ou seja, vai vir
Tem profetas aí que vai falar em nome do Senhor. Parece que é, mas são outros deuses. E aí o Senhor está dando sinal, falando o quê? Estou provando se você realmente vai me obedecer ou não. Provar o teu coração. Provar a tua fidelidade. Por quê? Primeiro sinal lá diferente. Eu te dei tantos sinais do que é quando eu estou falando com você, e você vai servir a outros deuses. Né? Não dá para falar, fui enganado, não. Porque você sabe quando eu estou falando com você. É mais ou menos isso que o Senhor está falando para eles aqui. Moisés adverte o povo contra o aparecimento da idolatria dentre eles mesmos, que poderia ser impelidos a isso através de um falso profeta. E tal profeta poderia ser morto se os israelitas participassem de seus pecados. Então, aqui, tal profeta seria morto e os israelitas que participassem disso seriam mortos também. Também participariam do castigo daqueles profetas. Então, se você participar, eles vão ser punidos e você também. Então, preste atenção. O castigo é severo porque a idolatria contamina a santidade da comunidade. E o Senhor teria resgatado o povo do Egito. Não teria resgatado eles para se contaminar agora, né? Não foi para isso que o Senhor resgatou todo aquele povo. A tentação poderia sobrevir através dos parentes mais íntimos. Então, tomasse cuidado aqui falando, logicamente, dos irmãos, filho, mulher. E a gente vai ver que lá, você vê Acabe, né? Que Jezabel é um caso clássico aí. Né? Contaminação aqui com a mulher. Deixou se contaminar e a mulher acabou que estava governando no lugar dele. Então, ainda que em segredo, o Senhor adverte. Não pensa em contaminar que ninguém vai ficar sabendo, tarará. Olha lá. Adverte para que não concordei com esse parente, tampouco ouvires. Mesmo que a mulher, filho, não sei o quê, não ouça ele. Deveria agir sem piedade, não deveria esconder ou poupar, e sim matá-lo, seria apedrejado. Então, ainda que o cara contaminado, se ouviu, é o seu irmão, não sei o quê, tem que ser comunicado. Porque ele deveria ser morto, ser apedrejado. Com isso, todo Israel ouviria, o castigo deveria ser publicamente ministrado como purificador coletivo de todo o mal. Então, ali está mostrando, vai cortar o mal pela raiz, vai mostrar para todo mundo, é uma purificação geral, porque todo mundo está vendo que o Senhor puniu e o mal foi cortado pela raiz. Todo caso que houvesse deveria ser investigado, bem como o castigo da mesma maneira. Nada que fosse condenado também poderia ficar nas mãos do povo, para que não se acendesse a ira do Senhor. Este foi justamente o pecado de Acã, que a gente viu lá em Josué, né? Acã, quando eles foram na investida para Ai, o que acontece? Aí nós temos duas situações, eu até falei um pouco sobre isso naquele dia. Primeiro, tinha contaminação. Depois nós vimos que Josué ouviu a conversa dos camaradas lá e falou, não, então manda só 2.000 homens, em vez de nós temos aí 5.000 para mandar, manda 2.000 homens que foram lá espiar e acharam que poderiam ganhar deles facilmente. E aí acontece, mandou só 2.000 homens, não consultou o Senhor. Olha só, eu lembro muito bem que eu ministrei isso aí o ano passado, e uma das coisas que o Senhor deixou muito claro, não consultaram o Senhor. Olha, eu faço como? Tudo o Senhor estava dando estratégia. Né? Não consultaram o Senhor, primeiro erro, mas já tinha o erro que tinha contaminação. Né? Então, uma vez que entrou a contaminação, começa a não ouvir a voz de Deus, e aí já começa. Entrou a contaminação, por quê? Eles trouxeram coisas contaminadas de uma das vitórias, lá de Jericó. Né? Lembra Acã? Acã trouxe o ouro, trouxe lá tudo escondido. Tinha contaminação. Contaminação entrou, já começa a não ouvir a voz de Deus. Não consultaram ao Senhor, ouviu 2 camaradas lá, mandaram só 2.000 homens e perderam aquela guerra lá. E aí o Senhor tem contaminação aí no meio. Então aqui está falando justamente o quê? Para tomar cuidado, não trazer contaminação que vai acender a ira do Senhor. Que fez Israel ser derrotado em Ai, e ele tocou no que era proibido, e nós vamos ver lá no livro de Josué. Então isso aí eu estou dando só uma prévia aí, mas é o que nós vimos lá no livro de Josué, uma das vitórias. O povo só não teve mais vitória, e só não conquistaram mais terra, se você pegar estudos aí, você vai ver. Só não pegaram mais terra porque pararam, chegou um tempo lá que pararam. Mas assim, conquistou muita coisa. Né? E a gente vê que teve cidades aí que o povo teve dificuldade, por quê? Porque a ordem do Senhor era para eliminar todo mundo, eles não eliminaram. Né? Tem uma passagem em Josué que é interessante, o camarada saiu da cidade vizinha lá, estava sendo assolado, sabe do povo de Deus, ouve a história do povo de Deus, chega lá, troca suas vestes, pega um popolorento, bota na sacola, chega lá e fala, olha, nós somos seus vizinhos aqui, nós viemos de longe, nosso povo colorou até no meio do caminho, nós ficamos sabendo de vocês, são um povo bom, não sei o que, nos ajuda, não sei o que. Josué faz uma aliança com eles, e em função dessa aliança ele não pode matar os camaradas. E quando ele descobre que os caras eram vizinhos, que era tudo maracutaia,
eles, para não serem mortos, Josué tinha feito uma aliança, uma promessa, e ali uma palavra selada, não volta atrás. Faz o que? Eles ficam por escravos servindo o povo de Israel. Não sei se vocês vão lembrar dessa passagem, mas é uma passagem interessante. Então, olha só o que acontece. Então, muito cuidado com as alianças. Lá o que acontece? Primeiro foi a contaminação, depois foi lá, derrotou, mas não matou todo mundo como era a determinação. Então, o Senhor, todas as vitórias, o Senhor falava, ó, traz aqui os despojos, ó, o ouro vai para fazer isso, o ouro vai fazer aquilo, ou vai distribuir, ou não vai. Então, é assim, chega lá e faz do jeito que quer, não. Então, o povo na desobediência vai pagar um preço caro. Bom, pessoal, glória a Deus. Nós fechamos aí o capítulo 13, né? Não deu para a gente avançar mais, mas tá legal, a gente vai ter o capítulo 13. Estamos indo normalmente 4 capítulos aí por programa. Um capítulo pequenininho, dá para a gente ir um pouco mais além, nós vamos. Amém? E hoje, sexta-feira, também vamos descansar, né? Glória a Deus, pessoal. Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Obrigado, Pai, pela ministração, obrigado por essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha edificar não só a minha vida, mas a vida dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra venha se multiplicar, Senhor, não só no nosso interior, para com os nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Aonde chegar essa palavra, Pai, venha tocar, venha curar, venha libertar, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, nesta noite, visita poderosamente a cada um que participou online, a cada um que vai ver na retransmissão, Senhor, da mesma forma, seja tocado, curado, liberto e restaurado, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, final de semana extraordinário, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Esta é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui te ama. Um beijo grande, pessoal. Não deu hoje para me dar um oi para todo mundo, não apareceu os nomes aqui, mas segunda-feira a gente fala. Amém? Um beijo grande, espero vocês domingo. Domingo tem culto às 10 horas da manhã. Não tem Santa Ceia, mas tem culto normal aí. Vamos receber a palavra para reger a nossa semana. Semana que vem tem propósito. Vamos entrar a semana já fervendo. Amém? Um beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Até segunda.